Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa de Jesus, esta casa de oração. Sempre muito bom ver todos vocês aqui. A gente sabe que normalmente a gente passa uma semana bastante conturbada, né? As nossas provas, expiações, as nossas dificuldades. E a gente consegue chegar aqui na quinta-feira, que é o nosso momento aqui do refazimento das nossas energias, momento de reflexão junto com os palestrantes, do passe, né, que revigora aí a nossa força, nosso fluido vital. Muitas vezes também é onde nós fazemos o nosso tratamento espiritual para nos ajudar na nossa caminhada. Todos nós sempre precisamos do centro espírita, né? Eu fico sempre muito feliz porque a casa ela não só ajuda aqueles primeiros que chegam, né, como nós também chegamos com os tratamentos, né, o auxílio, mas a casa nos ajuda depois com os estudos, né, a gente vai melhorando, vai entendendo, a nossa visão vai mudando. A casa espírita também ajuda a gente fazer, por exemplo, a caridade, a trabalhar. Ela disponibiliza sempre a oportunidade do trabalho, da caridade. Às vezes a gente escuta tanto isso no meio espírita e a gente se acostumou tanto com a frase, né, que fora da caridade não há salvação, mas ela é realmente muito profunda, viva e verdadeira. Nós estamos aqui aprendendo a caridade, aprendendo a amar e devemos estar sempre prontos a abraçar as oportunidades que recebemos de praticar a caridade. A caridade material, a caridade moral, essa é a mais difícil, como a gente aprende no Evangelho, de ser praticada. Ela depende da nossa abdicação, da gente abrir mão de, às vezes, de sentimentos, de coisas que a gente tem ainda conosco em prol do próximo. Então, que a gente se habitue sempre a praticar a caridade. Nós estamos, sim, com toda certeza, passando pelo momento de regeneração. Não podemos aqui afirmar em qual momento iniciou esse processo, mas é evidente que ele está acontecendo. E como a gente aprende no Livro dos Espíritos, no Evangelho, o planeta de regeneração vai contar com pessoas onde a caridade estará estampada no rosto de cada um. A nossa preocupação vai ser o próximo. Nós não vamos conseguir ficar em paz se ao olharmos em nossa volta encontrarmos um irmão sem o teto, com fome, passando por necessidades. Então, meus irmãos, que nos habituemos realmente a entender que fora da caridade não há salvação, salvação para a nossa alma, para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Que a caridade esteja sempre no nosso coração e que nós aproveitemos como uma casa espírita que oferece a oportunidade dos trabalhos em prol da caridade. Como aqui a gente tem uma equipe que trabalha, né, toda terça-feira, com os nossos irmãos que passam pela situação de moradia de rua. Então eles entregam o alimento, mas não é somente entregar o alimento. Antes de entregar o alimento, há o preparo do alimento, onde eles se reúnem de forma fraternal para adquirir os alimentos, né, que vão compor ali aquela refeição. É feito, o preparo, também tem a energia, o coração, a doação de quem faz o preparo. Esta energia que eles vão levar em forma de alimento aos nossos irmãos. E quando chegam lá, não é só entregar e ir embora. Tem a conversa, tem a empatia, a indulgência, um olhar, um abraço, escutar às vezes o que eles têm a dizer. Esse é um trabalho importantíssimo. A gente tem, por exemplo, o trabalho que é feito com as mãezinhas carentes, que às vezes, né, recebem os seus filhos, esses espíritos que estão assim como nós, vindo para cá em aprendizado, e ao chegarem aqui, às vezes não tem o enxoval, aquelas primeiras roupinhas que todos os bebezinhos precisam e que nós também já tivemos. A Maria José cuida com muito carinho, já há muito tempo recebeu, né, esse trabalho, essa oportunidade da caridade, continua sempre ali fazendo. E fica aqui o convite para quem quiser participar, saber como funciona, ver o enxoval, como é confeccionado. É uma oportunidade que se tem de trabalhar. Quem conhecer uma família carente que necessite, procure a Maria José, né? De repente ali ela pode também ajudar essa família. A gente tem as cestas básicas que infelizmente a gente não tem ainda a condição de ajudar todo mês
uma família, né? Ou aquela família todos os meses, mas nós atendemos de forma emergencial. Aquela pessoa que precisa, naquele momento ali para ontem, precisa. Maria José sempre dá um jeitinho, pega ali um alimento, pede a doação nos grupos, né, para compor aquela cesta de emergência. E cada alimento faz a diferença. Às vezes a gente pensa, mas é só um pacotinho de macarrão, mas às vezes é só um pacotinho de macarrão que aquela família vai poder comer. E ali você está dando o que você pode, e é de coração, isso que é o mais importante. Então que a gente se habitue sempre a praticar a caridade, sempre que ela se apresentar na nossa vida, tá bom? Eu agradeço muito a todos pelas doações, pela participação em todos os trabalhos da casa. Que Jesus continue sempre abençoando e multiplicando na vida de cada um. Vamos agora fechar os olhos e fazer a nossa prece. E vamos todos fechar os olhos, elevar o pensamento ao alto, buscando a figura do nosso Mestre Jesus, de mãos estendidas sobre nós, e aquele olhar compassivo e doce. E vamos serenando o nosso coração, sentindo aqui a presença dos mentores da casa, da espiritualidade amiga a nos envolver com amor e carinho. E vamos neste momento rogar a Deus, nosso Pai, que estejamos todos sempre envolvidos e protegidos por essa energia, que possamos estar sempre sendo inspirados pelos bons espíritos, pelo nosso mentor. E vamos agradecer a bênção desta encarnação, a oportunidade de estarmos aqui, estudando, trabalhando, contribuindo para o crescimento do nosso planeta e também para o nosso crescimento dos nossos irmãos. Agradecer a presença dos irmãozinhos queridos que são trazidos pela espiritualidade amiga a este momento de reflexão, de aprendizado, para que, assim como nós, possamos, através do conhecimento, melhorar o nosso entendimento, melhorar a nossa visão sobre o mundo, sobre as coisas. Ainda vamos pedir pelo nosso planeta, que passa por tantas dificuldades, que a espiritualidade amiga, que Jesus, que Deus nosso Pai ilumine os governantes e todos aqueles que passam neste momento pela prova da liderança, que eles possam estar sempre agindo com o coração e ali ouvindo o seu mentor, para que possam tomar as melhores decisões e agirem sempre de maneira fraterna. E assim ainda vamos pedindo à espiritualidade que envolva o nosso irmão, Paulo, palestrante desta noite, para que ele consiga passar tudo aquilo que ele se preparou para passar para nós. E assim, com o coração sereno, o pensamento elevado, o pensamento em Jesus, vamos fazer a prece que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, uma boa palestra a todos nós. Boa noite. De novo, boa noite. Aí é gostoso, né? Assim, eu fico muito feliz de retornar a casa, mas essa oportunidade que a gente tem para conversar um pouquinho, trazer algumas informações que a doutrina espírita nos apresenta, que são ferramentas a nos ajudar, melhorar um pouco a nossa interpretação da vida. Vamos direto ao ponto. O tema que tomamos a liberdade de escolher para esta noite é um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo,
olhai as aves do céu. Isso está no capítulo 25, itens 6 a 7, do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, vocês já ouviram falar numa pessoa chamada Mohandas Karamchand Gandhi? A gente chuta, né? Fala, Mohandas eu não conheço. Mas Gandhi deve ser o Mahatma, né? Deve ser ele, né? Então, vamos nessa alternativa que todo mundo acerta. Mahatma não era nome. Mahatma é uma qualificação. É uma palavra que vem de uma língua muito antiga, do sânscrito, que significa alguém de grande alma, alguém honorável, venerável, importante, influente. Isso significa Mahatma. Gandhi era um advogado, pacifista, anticolonialista. Ele era especialista em ética política indiana. E ele ele liderou um movimento pacífico, sem disparar um tiro sequer, uma arma sequer. Liderou um movimento de não violência para obter a libertação da Índia do domínio do Reino Unido, porque a Índia era dominada pelo Reino Unido. No processo de libertação desse país, ele foi o principal condutor, de forma pacífica. E com isso ele acabou influenciando muitos outros movimentos que buscavam liberdade política, emancipação e tudo mais. Mas de forma pacífica. E uma das frases, tem diversas frases espetaculares de Gandhi. Uma delas é assim: odeie o pecado, mas ame o pecador. Porque é nosso irmão, é alguém que está no erro, alguém que se equivocou. Tem diversas frases, mas uma das frases que escolhemos para a noite de hoje é a seguinte: se perdessem todos os livros sacros da humanidade e restasse apenas o Sermão do Monte, proferido por nosso Senhor Jesus Cristo, nada teria sido perdido. Se perdessem todos os livros que falam sobre religião, se sumisse tudo isso da face da terra e sobrasse apenas o Sermão do Monte, nada teria sido perdido. Tamanha é a importância do conteúdo do Sermão do Monte. O Sermão do Monte contém todos os elementos para todos nós refletirmos, adotarmos e sermos felizes. Porque a felicidade, aos nossos olhos hoje, é uma coisa muito relativa. O que é felicidade para um não é para o outro, o que é para o outro não é para um. Mas o Sermão do Monte contém todos os ingredientes. E o interessante é que, já que é tão importante assim, o Sermão do Monte, ele apresenta algumas características que parece que ora ele diz uma coisa e ora ele diz outra coisa. E são coisas conflitantes. Vocês querem ver? Vocês vão ter que me ajudar aí, porque a minha memória é fraca para essas coisas. Então vamos lá. Vocês conhecem aquelas passagens onde Jesus diz: buscai e... O povo estudou, o povo fez a lição de casa, tá vendo? Pedi e... batei e vos será aberto. Então isso aparentemente mostra o quê? Isso nos remete a um conceito de que nós não estamos desamparados. Que a providência divina tudo fará em nosso benefício. Então isso nos remete a um entendimento de que nós estamos recebendo aquilo que necessitamos. Não estamos desamparados, não estamos sozinhos. Mas tem um conceito assim: ajuda-te que o céu te ajudará. Não é isso? Ajuda-te que o céu te ajudará. É o mesmo conceito, mas com a interpretação seguinte: olha, você tem que fazer a sua parte. Quando a gente bate e a porta se abre, porque Deus nos abre essa porta de oportunidades,
seja ela qual for, em nosso benefício, exigiu uma ação de bater. Quando nós buscamos para achar, exigiu a nossa ação de ir buscar, de sairmos da inércia, de fazermos um movimento em busca daquilo que desejamos. Ajuda-te que o céu te ajudará. É o mesmo conceito. Eu preciso fazer a minha parte, eu preciso me ajudar para que eu receba a ajuda que eu tanto necessito. Até aí estamos de acordo? E aí vem o outro conceito. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Olhai as aves do céu. Observai os pássaros do céu. Eles não plantam, eles não semeiam, eles não colhem, eles não guardam sementes em galpões ou coisa igual. Mas o Pai Celeste não os abandona. Sempre providencia alguma coisa que vá nutri-los. E ainda chama a atenção o seguinte: nós não somos mais que os pássaros, mais do que as aves, mais importantes, digamos assim, nessa cadeia evolutiva. Se Deus não descuida de uma ave, não irá descuidar do ser humano, desse ser que, segundo a Bíblia nos ensina, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Seres que somos portadores da centelha divina, que é o que o Espiritismo nos ensina. Seres que somos deuses, como o próprio Jesus nos diz. Vós sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais. Então, quando nós entendemos isso, quando nós nos apercebemos da nossa importância, muita coisa começa a exigir uma mudança de olhar na nossa vida. Isso nos valoriza, mas não nos isenta da iniciativa, de tomarmos a iniciativa para recebermos a ajuda. Mas, ele está dizendo que as aves não fazem nada, não planta, não levanta cedo para trabalhar, não enfrenta aquele chefe complicado, né? Não tem conta para pagar e está tudo certo. Por que eu tenho que fazer a minha parte? Parece conflitante. Ainda vai mais, no Sermão do Monte diz assim: buscai primeiramente o reino de Deus. Reino de amor e justiça de Deus. E todo o resto vos será acrescido. É onde muitos de nós, nessa interpretação equivocada, acham que pode isentar-se das responsabilidades materiais e dedicar-se exclusivamente às questões espirituais, o reino de Deus. Porque ele nos ensina assim, também no Sermão do Monte: não ajunteis tesouros na terra, onde as traças corroem, os ladrões roubam. Ajunteis tesouros no céu. Vocês conhecem tudo isso, né? Não é invenção minha não, viu, gente? Isso está no Sermão do Monte. Vocês podem procurar Evangelho de Mateus, vocês vão encontrar tudo isso lá. Eu não inventei isso de vir para cá não, né, Diego? Não ajunteis tesouros na terra. Devemos nos preocupar em ajuntar tesouros no céu. Aí a gente começa as reflexões. Os tesouros da terra eu conheço. E acho que todos aqui conhecem. A gente não precisa nem perguntar exemplos, né? O que são tesouros no céu? Como é que a gente entende isso? Tesouros no céu. Como é que eu ajunto tesouros no céu? De forma íntima, boas obras, caridade, que o Diego exemplificou muito bem. Aliás, eu quase nem levantei para vir falar aqui, estava tão bom ouvindo você. Eu acho que eu vou ficar sentado ali hoje. Interessante é que muitos de nós, equivocadamente, acham que devemos nos preocupar com os tesouros no céu quando a gente desencarnar. Eu não estou no céu, eu estou na terra.
Isso é coisa para depois. A gente só consegue juntar tesouros no céu vivendo a vida material do jeito que precisa ser vivida, do jeito correto de ser vivida. Porque tesouros que nós ajuntamos nos céus são virtudes que nós desenvolvemos, que nós consolidamos nessa presente encarnação. A vida, meus amigos, a gente acha que é assim. Eu tenho uma vida no corpo físico, depois eu tenho uma vida no mundo espiritual. Hoje eu estou na minha vida do corpo físico. Porque a minha alma, nós temos uma alma, vocês acreditam que temos uma alma? Não temos, não. Nós não temos uma alma. Nós somos uma alma. Somos alma, tecnicamente, porque estamos encarnados. Quando desencarnados, a nomenclatura se modifica para espírito, porque nós somos espíritos imortais, que vivemos ora no corpo físico e ora no mundo espiritual. Mas a vida é uma só. O nosso hoje é o resultado do nosso ontem, assim como o amanhã será o resultado do hoje. É assim que a gente constrói o nosso amanhã, é fazendo bem hoje. Então a nossa vida futura, o nosso futuro desencarnado no mundo espiritual, é resultado de como vivermos, como vivenciarmos, como passarmos por essa experiência física que nós estamos. Porque aqui está todo mundo encarnado. Eu estou vendo todo mundo encarnado. Vocês não estão vendo os desencarnados, né? Eu também não, graças a Deus. Mas é nesse mundo que nós temos que construir o outro mundo. É nesse momento que temos que construir o nosso amanhã. Quem tem filho, fala para o filho o seguinte: olha, são 7 horas da manhã, levanta, você quer ir para a escola ou quer jogar bola? Quem faz isso? Numa plena quinta-feira. Não fazemos. Nós direcionamos para que ele faça algo hoje, do qual ele receberá alguma coisa de útil no amanhã. É assim que a gente funciona. É assim que nós funcionamos. Então a nossa visão precisa estar voltada para os tesouros no céu que são conquistados, que são elaborados, que são construídos, que são consolidados no hoje, no agora, no nosso viver. É nesse comportamento que o Diego mencionou aqui. Quantos de nós busca a salvação? Se a gente for falar de salvação, nós vamos encontrar vertentes incríveis. Muitos creem que a salvação se dá pela fé, pela crença exclusivamente. E a coisa não é bem assim. O conceito é muito mais amplo, é muito mais complexo. Mas nós estamos preocupados. Ninguém quer ir para o pior, a gente só quer ir para o melhor. Seja que destino for. Até o ônibus errado, se a gente pegar, falando para onde vai? Não, vai lá para o bar. Ah, então pode ir, também, não é legal, eu vou. A gente se sente bem quando vai para melhor. Só que a gente precisa construir esse caminho para o melhor. Então, o convite que o Sermão do Monte nos faz, quando fala ajuntai tesouros no céu, viva bem a sua vida material agora. É possível viver a vida material sem preocupar-se com os tesouros da terra? É possível? Nós vivemos num mundo de provas e expiações, onde essas questões são fundamentais, são essenciais para a gente viver. Nós precisamos do trabalho, precisamos do dinheiro, precisamos da habitação, precisamos do vestuário. Isso faz parte desse nosso estágio em que nos encontramos. Mas a diferença é grande entre buscar, usar, desfrutar, do que prender-se a isso, escravizar-se a isso. Quando Jesus diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, ele não está condenando os ricos. Que, aliás, quando ele fala camelo, ele não está se referindo ao bicho. Vocês sabiam disso? Não sabia.
No começo eu achava que era o camelo bicho. E eu ficava pensando, como é que o camelo com aquelas duas cocovas vai conseguir passar no fundo de uma agulha? Não é. Camelo era o nome que se dava para uma corda grossa de amarração, que era feita para amarração de navios, embarcações. É isso o sentido figurado que Jesus usa. É mais fácil uma corda grossa passar num espaço pequeno do que um rico entrar no reino dos céus, quando esse rico é escravo da sua riqueza. Quando não utiliza esse poder concedido, essa condição que lhe foi concedida em benefício do coletivo. Mas uma pessoa que conquista honestamente, que avança materialmente na vida, que progride materialmente da forma correta e gera benefícios a outros, através de colaboradores, de campanhas, de doações, ele está usando bem essa riqueza. Então, o problema não é ter, o problema não é possuir. O problema é como nós nos comportamos diante dessa condição. O que nós fazemos com aquilo que temos? Se fazemos mal, não estamos trabalhando para os tesouros do céu. Até aí, ok? E segue no Sermão do Monte dizendo: não vos inquieteis. Ou seja, não fiquem inquietos com o dia de amanhã. É possível viver a vida sem se preocupar com o dia de amanhã? Naquela base do... hoje eu não vou. Hoje eu não quero. Não é assim. Tudo que Jesus nos ensina... Gente, olha, Jesus falava para o povo judeu numa época em que a humanidade tinha uma capacidade intelitiva muito simples, muito pequena. Ele usava figuras do dia a dia do povo para que eles entendessem bem. Então essas imagens do celeiro, da ave, da vinha, do Senhor e tudo mais, era o que eles vivenciavam naquela época. Mas tudo tem um sentido figurado. Quando ele diz, não vos inquieteis, no Sermão do Monte, ele está dizendo, gente, não faça disso um motivo do seu apavoramento, do seu desequilíbrio. As coisas vão e vêm. Nós estamos todos sujeitos à lei de causa e efeito. Hoje nós estamos numa condição elaborada por nós. Ontem, anteontem, falando em vidas, em momentos em momentos de nossas existências anteriores. Não vos inquieteis assim, não perca o foco. Não se enlouqueça. Não fuja da realidade. Mantenha o pé no chão. Mantenha equilíbrio. Mantenha serenidade. Ainda diz mais no Sermão do Monte: a cada dia basta o seu mal. Gente, quem já ouviu aquela expressão assim? Vocês não sabem da minha vida nem a metade. Eu tenho que matar um leão por dia. Já ouviram isso? Alguém já se sentiu assim, tendo que matar um leão por dia? A gente não mata, não. Quando aparece um ratinho desse tamanho assim, já é motivo de desespero. De desespero. Eu, pelo menos, tenho pavor desse bicho. Uma barata tira uma pessoa do sério. Não é um leão. Então, o que nós estamos fazendo com os obstáculos que a vida nos apresenta? Como nós estamos enxergando essas condições? Porque Jesus, no Sermão do Monte, ensinou de um jeito. Gandhi diz que isso que ele ensinou é a coisa mais importante para a nossa vida. Como é que nós estamos entendendo isso que Jesus nos trouxe no Sermão do Monte? É nesse momento que, atendendo ao que Jesus nos apresentou no passado, vem a doutrina espírita, vem o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, que não só nos consola, nos acolhe,
nos ampara, mas principalmente nos instrui, nos esclarece não só os dizeres de Jesus, mas o entendimento do que estamos fazendo aqui. Por que viemos aqui? Por que estamos aqui? As palavras de Jesus, no curso desses séculos que transcorreram, elas foram adequadas, elas foram ajustadas de acordo com a conveniência, de acordo com os interesses de instituições, de pessoas, de circunstâncias, em épocas da humanidade. Porque Jesus falava numa linguagem simples para o povo. Muitos autores dizem que Jesus falava em aramaico, porque a língua do povo hebreu era o hebraico. Mas o hebraico era para aqueles hebreus que tinham cultura, que tinham estudo, que conheciam. E o estudo, a cultura, o poder, era tudo ligado à religiosidade. Vocês se lembram disso? A Palestina tinha um governo judeu, tinha um rei judeu. Os romanos só estavam interessados no imposto. Então, o poder era exercido pela religião. Esses conheciam o hebraico. Tanto que autores afirmam que quando Jesus pregava na sinagoga, ele falava em hebraico, mas quando falava com o povo mais simples, ele falava em aramaico, que era uma linguagem, um dialeto mais simples. E há alguns autores ainda que acreditam que Jesus falava em siríaco, que é um dialeto mais simples do que o aramaico. Então calculem, vamos imaginar que a coisa foi dita em siríaco. De siríaco traduzindo para o aramaico, do aramaico para o hebraico, do hebraico para o grego, que todos os evangelhos foram escritos em grego, anos depois da passagem do Cristo. Do grego eles foram traduzidos para o latim. E do latim traduzido para as nossas línguas. Português, francês, alemão, inglês, vai por aí afora. Então, ao longo dessa trajetória, muita coisa foi ajustada de acordo com quem traduzia, de acordo com o interesse da sociedade na época, da instituição dominante na época. Vocês acham isso impossível de ter acontecido? Eu sou de um tempo que existia um ditado que diz assim: quem conta um conto, aumenta um ponto. Quando a gente aumenta, aumenta para quem? Para nós, né? Puxa a sardinha, não é isso? Se eu for contar para você, gente, aconteceu um negócio comigo hoje que eu fiquei chateado, tal, aconteceu isso. No final da minha história, quem que terá razão? Eu ou o outro? Se eu estou contando, é claro que a razão é minha. É natural, então, que o ser humano tenha se aproveitado disso para trazer, realmente, como foi dito aqui, a brasa para a sua sardinha. Então, as palavras de Jesus, nós precisamos entender o seguinte. Quando... Dá uma falhada aqui no pouco, peraí. Quando o preceito estiver diferente daquilo que está sendo dito, é porque ou foi mal interpretado, ou foi mal traduzido, ou foi mal divulgado, ou então não foi Jesus quem disse. Daí a importância do Espiritismo. A importância do Espírito de Verdade que presidiu os trabalhos de codificação da doutrina espírita junto a Allan Kardec e a equipe, a pleiade de espíritos. Quando ele diz: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. E instruí-vos, eis o segundo. A importância de conhecermos, a importância de estudarmos, a importância de sabermos interpretar as palavras do Mestre em nosso benefício. O benefício da realidade, o benefício da verdade. Conhece a verdade e a verdade te liberta. Não é assim? Então fica o convite para todos os espíritas nunca descuidar tanto do amor, que é a mola mestra que impulsiona o mundo, que faz com que tudo se modifique para melhor,
e da instrução, do conhecimento. Por quê? O desenvolvimento do intelecto, o desenvolvimento do raciocínio é importantíssimo na nossa escalada evolutiva. Vocês sabem por que a gente tem problemas na vida? Problemas de qualquer natureza. Pode ser de relacionamento, pode ser de falta de dinheiro, pode ser problema de eu não gosto disso, mas sou obrigado a fazer, e vai por aí afora. Todo tipo de problema. A gente esbraveja, fica chateado, quer consertar, mas no fundo, problemas existem, dificuldades existem para que a gente desenvolva 3 grandes capacidades que nós já temos, de uma forma dormente, de uma forma assim, calada no nosso íntimo. Primeiro, diante de uma dificuldade, diante de um problema, nós precisamos desenvolver a nossa inteligência, a nossa capacidade de interpretar o que está acontecendo, fazer uma análise daquilo e falar, opa, o caminho é por aqui, a solução está aqui. A segunda habilidade é a paciência. E muita gente acha que paciência é desinteresse. Ser paciente é não ligar, não se interessar, não se envolver. Veja uma palavra, paciência. É a ciência da paz. É desenvolver uma capacidade de enfrentar a dificuldade em paz. Com consciência, sabendo que aquilo tem solução e é em nosso benefício. Já aconteceu com vocês de conhecer pessoas, a entrar num ambiente e falar assim, olha, que a paz do Senhor esteja com vocês. A paz de Jesus esteja. Que Jesus nos dê a sua paz. Não escuta isso? Jesus tinha paz. Porque para nós, paz é ausência de problema. Ter paz é ausência de problema. Como é que estamos hoje? Tudo em paz. Está tudo certo. Jesus tinha, ou melhor, Jesus não tinha problemas. Na vida do Cristo não existia problema. O homem não tinha um travesseiro para botar a cabeça para dormir. Era perseguido. Só não foi apedrejado e tudo mais porque tinha a capacidade de sair antes do barraco cair. Mas discípulos dele, como discípulos outros, Pedro e Paulo, Estevão, que foi o primeiro mártir do espiritismo primitivo, morreu apedrejado. Apedrejado. Estou tropeçando nas palavras. Enfim, que paz que Jesus tinha? Andava a pé, numa região extremamente quente e árida, sem nenhum tipo de facilidade. Mas Jesus tinha paz, tinha serenidade, porque tratava das dificuldades de uma forma equilibrada, com toda a sua estatura espiritual, com toda a sua envergadura espiritual. É isso que nós precisamos usar como modelo, porque Jesus é o nosso guia e o nosso modelo. Então precisamos desenvolver a paciência, lembrando que é a ciência de viver em paz, qualquer que seja a circunstância, qualquer que seja a condição. E a terceira e última capacidade ou habilidade que a gente precisa desenvolver com as dificuldades é a renúncia. Porque ninguém é feliz sem renunciar a alguma coisa. A gente só consegue amar se a gente tem capacidade de renunciar. Renunciar não é anular-se, mas é evitar aquela discussão na hora errada. É evitar um desentendimento desnecessário. Adotar aquela prática que eu aprendi há muito tempo e compartilho com vocês. Na vida, vocês preferem ter razão ou ser feliz? Quem quer ter razão vai bater boca o tempo todo. Qualquer que seja a discussão, vai brigar para ter a razão. Felicidade está longe disso.
Isso não acontece com os casais de Ubatuba. Mas em Pindamonhangaba, gente do céu. Então a gente faz uma opção. Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Isso é renunciar. Renunciar sem anular-se. É simplesmente não entrar naquela situação. Então, quando Jesus diz, não ajunteis tesouros na terra, não fique preocupado com as coisas passageiras, porque tudo que é material está dentro de um conceito de temporalidade, de impermanência. Nada permanece. Tudo passa. Ditados antigos, caixão não tem gaveta. O que mais? Não adianta fazer paletó cheio de bolso, botar joias do dinheiro e enterrar o defunto. Não adianta, isso não serve. De material não levamos nada, mas quando a gente pensa também em coisas materiais, a gente comete um erro seríssimo. A gente acha que bens materiais é carro, é casa, apartamento, é barco. Aqui nós estamos numa cidade litorânea, a gente fala barco, né? Barco, o que mais? Sítios, fazendas e tudo mais. Aí isso são coisas materiais. É muito mais que isso. Aquela sensação de poder que a gente acha que tem sobre um filho, sobre um funcionário, um colaborador, sobre aquele vizinho que sabe menos que a gente somos mais importantes. Tudo isso são coisas materiais. O ciúme, a vaidade. Hoje eu não vou em tal lugar porque eu não comprei uma roupa nova. Já me viram no casamento da fulana com esse vestido. Com esse vestido eu não vou. Isso é matéria, isso fica. Isso fica. Então não se descuidem. Não se descuidem. Nós somos muito mais presos à materialidade do que nós imaginamos. Esse conceito ainda precisa ser muito bem trabalhado, fortemente trabalhado por cada um de nós. Porque a gente percebe que possuir não é sinônimo de felicidade. Se a gente concentra a felicidade em ter alguma coisa, se a gente não tem, a gente vive infeliz. Se nós concentramos todos os esforços em obter alguma coisa, depois que a gente obtém, e aí? Acabou. Perdeu a graça. Olhai as aves do céu. Vivam a vida com simplicidade. Invistam nessa vida material para que construamos tesouros no céu, no momento em que estivermos na vida espiritual, no mundo material, melhor dizendo. Porque a vida espiritual, ela é ininterrupta. Muita gente diz, só se vive uma vez, eu concordo. A vida é uma só, eu concordo, a vida é uma só. Começou no momento em que fomos criados e estamos vivendo. Ora o corpo físico, ora desencarnado. A vida é uma só. Concordo. Por isso não tem o ontem, não terá o amanhã. Tem o resultado do agora. Por isso o agora chama-se presente. Passado, futuro e o presente. Então aceitemos esse presente que Jesus nos possibilita. Jesus nos oferece. Jesus nos permite a encarnação nesse planeta. Nos traz o seu exemplo, nos traz seus ensinamentos, permite que a doutrina espírita esclareça tudo aquilo que não foi dito, permite que nos introduza a um mundo de conhecimento muito mais amplo, muito mais vasto, só dependendo da nossa iniciativa, da nossa vontade de aprender, de vivenciar, de transformar todo o conhecimento adquirido em sentimento, em ação. Ajuda-te, que o céu te ajudará. É o que diz no Sermão do Monte. Sejamos gratos a Jesus por permitir que estejamos aqui nesta noite falando dele, reunidos em seu nome. E roguemos a ele que a gente tenha a oportunidade de aprender a construir essa ciência da paz para que vivamos em paz. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe.
nós vamos agradecendo com muito carinho ao Sr. Paulo, que esteve aqui presente. Que ele seja sempre bem-vindo à nossa casa. É uma alegria recebê-lo realmente, né? E que esteja sempre aqui conosco, trazendo essa força e tudo aquilo que ele se propôs a fazer. Sempre abençoado, protegido, e que leva o nosso abraço, o nosso carinho para o seu lar, para a sua família e a nossa eterna gratidão. E convidando a todos para que possamos fechar os nossos olhos e neste momento, elevando o nosso pensamento ao Pai Criador, ao Mestre amado Jesus, aos bons espíritos que nos assistem, ao mentor espiritual dessa casa, sua legião de companheiros, ao nosso anjo guardião, ao nosso espírito protetor, que nos trouxe até aqui para nos auxiliar nas nossas dificuldades, porque nós sabemos que o auxílio maior é através do conhecimento, para que possamos reformular o nosso interior, mudar nossos conceitos, iluminar o nosso espírito com os ensinamentos do Cristo, através dos mensageiros do bem que vêm a cada momento nos trazer boas novas. E assim, com muita gratidão, Pai, por esse momento de luz, por esse banquete espiritual, a gratidão pelo nosso irmão que esteve presente, nos trazendo todo esse conhecimento, principalmente o seu carinho, o seu jeito especial de ser, que nos agrada. Pedimos licença para encerrar a primeira parte da nossa tarefa, mas que a proteção divina continue conosco durante os nossos trabalhos ainda, do passe, do tratamento espiritual e de tudo aquilo que está acontecendo nesta casa espiritualmente, que nós não podemos ver, mas sabemos que acontece. O amparo e o auxílio aos irmãos desencarnados, que também foram trazidos para receber toda essa orientação e todas as boas vibrações que nos envolvem. E assim, com muita gratidão, encerramos esse momento de luz, esse momento de amor, esse presente de Deus, essa resposta do Pai às nossas orações. Oramos tanto, pedimos tanto, e às vezes as respostas vêm, não da forma que queremos ou esperamos, mas de uma forma tão diferente que às vezes não percebemos. Quando estamos numa casa espírita ouvindo ensinamentos do Cristo, ensinamentos espirituais, nós vamos encontrar respostas a tudo aquilo que pedimos nas nossas orações. E assim, agradecidos, Pai, encerramos esse encontro de amor, agradecendo a toda a espiritualidade presente, a todos os bons espíritos que nos assistem no dia a dia, aos mentores amigos e ao nosso Mestre amado Jesus, por nos deixar o seu legado, essa herança abençoada que são seus ricos ensinamentos, o seu Evangelho de amor. E agradecidos que estamos encerrando esse primeiro momento, Senhor, fazei de cada um de nós um instrumento de vossa paz. Onde há ódio, Pai, que possamos semear o amor. Perdão onde há injúria, fé onde haja dúvidas, esperança onde está o desespero, alegria onde houver tristeza, união onde houver discórdia, verdade onde houver erro, consolo onde houver a dor, luz onde houver as trevas. Ó Divino Mestre, fazei que procuremos mais consolar que sermos consolados, compreender que sermos compreendidos, amar que sermos amados, pois sabemos, Senhor, que é dando que recebemos, perdoando é que seremos perdoados, e é morrendo que viveremos para a verdadeira vida, graças a Deus. Um ótimo e abençoado final de semana a todos, com muita saúde, com muita paz, com muito amor, com muita harmonia em cada lar, em cada família. E que Jesus nos abençoe e nos acompanhe sempre. Que assim seja.